Todo profissional comete erros. Agora você sabe quais são os principais erros que um cientista de dados pode cometer? No vídeo de hoje, nós vamos comentar sobre três principais erros que um cientista de dados comete no início da sua carreira, e o primeiro deles é esconder suas fraquezas. É isso mesmo. A área de ciência de dados, ela é uma área muito ampla, com diversos desafios e várias coisas para aprender. Você tem tecnologias, tem teorias relacionadas à matemática e estatística, enfim, você tem uma série de aprendizado que você tem que fazer. Então, quando você não sabe de determinada técnica, é muito importante que você admita isso e busque esse conhecimento. Imagina só, nós temos dentro da ciência de dados profissionais que vieram da área da computação, profissionais que migraram de outras áreas da exatas e profissionais que migraram de outras áreas, por exemplo, de humanos, enfim. Você acredita que todos eles têm a mesma compreensão dos dados para resolver o problema, para resolver esses problemas? Claro que não. Cada um carrega um pouco das suas experiências, da sua formação profissional. Então, saber de tudo não é um pecado. Então você não precisa esconder suas fraquezas, pelo contrário, se você não é tão bom assim no lado, por exemplo, da estatística, busque livros, melhore. Eu gosto de trazer aqui no canal algumas dicas de livros, você pode aproveitar isso. Então, é importante você conhecer isso. Então, o primeiro grande erro é você esconder suas fraquezas e fingir que sabe de tudo. Nem todo mundo é super-herói, meus amigos. Então você não consegue saber de tudo. Coloque isso na sua mente que você vai ser um profissional muito melhor. O outro forte, perdão, o outro erro que você comete é em relação a não possuir controle totalmente dos seus projetos. Imagina só, quando a gente está começando a carreira de dados, muitas vezes muitas vezes não, todas as vezes você recebe missões para você realizar. Você recebe tarefas e você vai lá e realiza. E muitas delas você não pode nem questionar, porque você está no início da carreira, você vai lá e faz, às vezes você está fazendo até errado demais. Então a dica que eu dou é: continue se esforçando no seu trabalho, faça o melhor que puder, reconheça suas fraquezas e você vai evoluindo passo a passo. Não deixe de estudar, consuma bastante material, livros teóricos, isso tudo vai agregar valor na sua vida profissional. Então, esconder as suas fraquezas é o primeiro erro. O segundo é você ficar totalmente ligado a projetos que você não tenha o controle total. Então, para resolver isso é muito fácil. É você começar a se desafiar, pegar bases de dados abertas ou desafios online que possui e você tentar fazer esses desafios. Por exemplo, o site da ferramenta Nime, que eu já indiquei aqui para vocês, ele tem uma parte lá que é só de desafios. Todas as semanas tem rodadas de desafios que você pode fazer. Então você pega essas rodadas, faz esses desafios semanais e você vai aprendendo, evoluindo. E lembrando que quando você controla o seu próprio projeto, você é capaz de fazer todos os desafios relacionados a ele. Ou seja, como você tem controle total, você pode aplicar a ferramenta que você quiser, você pode aplicar a técnica que você quiser. Desta forma, você aprende coisas novas, aplica o que você já faz no trabalho e adiciona coisas novas. Então, primeiro, só revisando, primeiro erro é você esconder suas fraquezas. Ninguém sabe de tudo e você precisa colocar isso em mente e buscar melhorar cada dia. Segundo, você não ter seus próprios projetos. Super importante ter seus próprios projetos. E o terceiro grande erro é produzir gráficos fora do contexto. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal que eu falo sobre a importância de contextualizar o usuário, de você fazer gráficos adequados, de você construir a narrativa dos seus dados, construir a história dos seus dados.
Então, quando você pega seus dados, trata eles, já gera gráfico e apresenta isso para pessoas, isso está completamente errado, porque você pode acabar gerando gráficos fora do contexto. Então, o que eu estou falando aqui é que às vezes você gera gráficos até bonito, faz aqueles Power BI ou gráficos simples mesmo, sem interação, mas eles estão errados. Então, esse é um outro grande cuidado que você vai ter, tem que ter. Então, você está iniciando a carreira de dados. E nesse nosso vídeo, você vai aprender os três principais erros. Primeiro, assuma o que você não sabe, busque melhorar. Segundo, tenha seus próprios projetos. Não cometa o erro de ficar só com projetos de outras pessoas. E o último erro, é gerar gráfico fora do contexto. Não gere gráfico fora do contexto. Então, para isso, a grande dica que eu dou é leia livros que envolvem geração de gráficos. Leia livros de como a neurociência explica, por exemplo, nós nos comportamos quando olhamos um gráfico, olhamos uma informação. Leia livros de como vender um produto, porque o gráfico é um produto. Seus dados são um produto e você tem que vendê-los. Leia livros de como convencer as pessoas em relação a determinado assunto, porque na ciência de dados você precisa convencer pessoas. Lembre-se, você é a pessoa que mais conhece os seus dados. Sabe por quê? Porque é você que está trabalhando com eles. Então, o vídeo de hoje vai ficar por aqui, gente. Que Deus abençoe você e família e muito obrigado.